Romanos capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, voltando a ler este texto, porque realmente é riquíssimo e está no centro de tudo aquilo que é a atividade dos cristãos enquanto pessoas justificadas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos. Graças, Pai, porque nos concedes o privilégio de estarmos reconciliados contigo, por meio de Jesus, teu Filho. Obrigado pela obra, Senhor, que tem uma dimensão eterna, porque ela foi feita por um Deus que é eterno. Obrigado, Senhor, porque à sombra dessa obra nós estamos e nos sentimos bem, nos sentimos seguros, nos sentimos agradecidos por Jesus ter feito aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Graças, Pai, porque é à sombra desta justificação que nós vivemos. Já não somos mais culpados. Tu apontaste o dedo para nós e, em vez de nos acusares, tu dizes, estão absolvidos. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque isso nos faz levantar o nosso rosto diante de Ti, como olhando para um Pai Celestial, que sendo Deus se tornou nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque na imensidão do Teu amor nós estamos, e muito obrigado, Senhor, porque esta manhã, ao refletirmos na Tua palavra, nós refletimos na Tua bondade. E, Senhor, nela nos abrigamos, pedindo que Tu nos instruas, nos mostres mais da Tua palavra, porque, Senhor, ela é o grande alimento para as nossas almas. Tu deixaste-a connosco, Senhor, bem como a presença do Teu Santo Espírito, que aplica a Tua palavra aos nossos corações. E que hoje o mesmo aconteça, Senhor. Que a Tua palavra fale para cada um de nós e nos instrua a maneira como Tu desejas que nós sejamos Teus filhos, Teus discípulos, Teus servos. Esta oração que nós fazemos, orando ainda por aqueles que estão em dificuldade, aqueles que estão a padecer de algum mal, aqueles que precisam do nosso apoio, ajuda-nos a chegar a eles, Senhor. Aqueles que estão em privação, aqueles que estão, Senhor, doentes por dentro, Senhor. Aqueles que, na verdade, estão a sofrer por causa de qualquer coisa que estorva a vida deles. Nós te pedimos, Senhor, que a todos Tu ajudes e, por favor, faz-nos também ser instrumentos nas Tuas mãos para aliviar a dor e a privação dos outros que estão à nossa volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. É interessante porque uma das coisas que, na verdade, tenho vindo a procurar fazer é que coloquei no meu coração este ano a começar com uma série de mensagens baseado em 4 cartas escritas a 4 igrejas. Poderiam ser muitas outras. Fiz uma espécie de itinerário por 4 cidades que eram do tempo do apóstolo Paulo. Nós iremos ver algumas dessas cidades a quem foram escritas cartas. A primeira foi a igreja de Laodiceia, não sei se recordam, a pergunta era, uma igreja sem Cristo? Parece
haver a possibilidade de Cristo poder estar do lado de fora da porta, pedindo para entrar nas nossas próprias vidas e possuir um espaço que é dele dentro de nós próprios. Hoje nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Romanos e eu coloquei o título a esta mensagem: Uma igreja que faz o que é. Nas próximas 2 mensagens falaremos mais sobre a igreja de Laodiceia e de Antioquia e assim escolhi 4 cartas a 4 igrejas. Sabem que a carta de Paulo aos Romanos é a primeira e a maior que ele escreve. Não há dúvidas que Paulo é o autor, até porque existem textos nesta carta que também, comparados com, por exemplo, outros textos na carta aos Gálatas e 1 Coríntios, são realmente mostra de que a teologia de Paulo é uma teologia unificada nas cartas que ele escreve. Quanto à Epístola aos Romanos, isto é, aos membros da igreja que se reuniu lá em Roma, nós sabemos que quem redige a carta é um colaborador do próprio apóstolo Paulo chamado Tércio. Isto é explicado no capítulo 16, verso 22, por volta do ano 57, 58 depois de Cristo, esta carta é escrita. E que é escrita por este chamado amanuense, ou isto é, um escriturário. Paulo certamente estava em condições de não poder escrever, até porque nós sabemos que Paulo certamente teria algum tipo de problema de vista, porque ele a certa altura, quando precisou de escrever, ele diz: com imensas letras te escrevo, não é? Portanto, parece ter havido alguma dificuldade e Paulo, sempre que pode, ele serve-se de um escriturário para realmente redigir a carta que ele dita. Então supõe-se que esta carta terá sido escrita realmente por Paulo quando ele estava em Corinto, na cidade de Corinto, no final da sua 3ª viagem missionária. Aliás, há alguns crentes que são referidos nas saudações que nós encontramos no capítulo 16. Curiosamente, nós sabemos que quando Paulo escreve aos Romanos, ele alarga a lista de saudações, que é um hábito dele, mas que ali, nós diríamos, exagera na carta que ele escreve aos Romanos. Só nesta carta, por exemplo, no último capítulo, reparem, se quiserem contar, ele dá 25 saudações particulares e saudações a 3 igrejas. E ao mesmo tempo ele faz uma coisa, ele entrega saudações de 8 pessoas que estão com ele. Portanto, é muito interessante, aliás, um dia pensarmos em estudar o próprio capítulo 16 de Romanos, porque ele é um capítulo intenso de relacionamentos. Então vale a pena. Então, a igreja em Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo, tanto quanto nós sabemos. Talvez tenham sido crentes convertidos no dia de Pentecostes, que quando ouviram a mensagem, foram até Roma e, impulsionados pelo Espírito Santo, eles começaram a reunir-se. Nós sabemos que Roma e Jerusalém tinham tinham uma espécie de uma estrada que os ligava por causa de tudo aquilo que acontecia, não só no setor comercial, como também na relação que existia entre o poder dominante, neste caso a capital do Império Romano, que era Roma. Muitos soldados iam e vinham e, portanto, este trânsito entre Jerusalém e Roma era realmente bastante intenso. Aliás, é Paulo que encoraja Áquila e Priscila para irem lá ajudar os crentes lá em Roma. Portanto, tudo indica que o apóstolo Paulo teria, de alguma forma, intenção em colocar uma espécie de estação missionária lá em Roma para atingir, não é, aquela parte leste, o que significa, como ele próprio disse, queria chegar à Espanha, recordam-se? Ele tinha a intenção de provavelmente usar ali Roma como uma espécie de estação missionária, como tinha feito no leste em relação a Antioquia, que dali ele espalhou o Evangelho para muitos lugares. Bom, mas sem considerarmos muito estas coisas, porque não deixam de ser interessantes saber estes factos, não é? O que mais me surpreende, meus irmãos, na carta que Paulo escreve aos Romanos, além dos seus ricos conteúdos teológicos, é considerada a carta mais doutrinária do Novo Testamento. É a maneira como ele estrutura a carta. Tenho sido impressionado na maneira como esta carta está escrita, não é? Sabem que Paulo é então o autor, Tércio o escriturário, ele escreve de Corinto, a carta mais doutrinária do Novo Testamento, e é fundada por crentes convertidos no dia de Pentecostes. Se quiserem estudar a carta aos Romanos, vocês vão perceber que a carta está estruturada em 2 secções. A primeira secção vai do capítulo 1 ao capítulo 11 e fala essencialmente sobre doutrina. As grandes verdades da fé cristã estão mencionadas nestes primeiros capítulos de Romanos.
Nós vamos ver algumas. Se nós quisermos entender a verdadeira teologia do apóstolo Paulo e aquilo que serve de sustentação para toda a sua ação missionária, nós precisamos ler os primeiros 11 versículos, os 11 capítulos de Romanos. Nós ali encontramos o caráter de Deus na maneira como Ele se relaciona com o homem, através de muitas doutrinas que ali estão expressas. Mas depois do capítulo 12 ao capítulo 16, ele fala de uma ética moral. Eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. Por exemplo, é em Romanos capítulo 1 a 12, a 11, melhor dizendo, que nós encontramos todas aquelas grandes doutrinas que estão associadas àquilo que é a salvação. Por exemplo, a questão da condenação. É Paulo que nos diz que nós já não estamos mais debaixo da condenação. Isto é, por causa dos nossos pecados, nós merecíamos ser castigados, estávamos condenados diante de Deus, mas Paulo explica muito bem que já não somos mais condenados por Cristo Jesus. Porque o próprio Cristo fez o que havia para fazer. É falada da justificação. A justificação que é o ato declarativo de Deus que não nos considera mais culpados. Ele aponta o dedo para nós e diz, em vez de receberes culpa, tu recebes absolvição e perdão dos teus pecados. E depois temos também a grande doutrina da santificação, que nos mostra a ação do Espírito Santo trabalhando na nossa vida ao ponto de nós sermos parecidos com o próprio Senhor Jesus. E também nos outros capítulos nós encontramos a grande doutrina sobre a eleição. Ele nos chama com propósito. Ele quer que nós tenhamos vidas significantes, porque esta é o caráter da vida de Cristo quando esteve entre nós. E Deus o Pai quer que nós sejamos parecidos com Jesus, também na maneira como nós estamos nesta vida. Mas, curiosamente, depois encontramos do capítulo 12 ao 16 aquilo que é chamada a segunda parte, a grande secção daquilo que é a carta de Paulo aos Romanos, a chamada ética moral. Reparem, ele dirige-se aos santos, dirige-se a todos, dirige-se às autoridades, dirige-se à lei, dirige-se aos fracos na fé, aos gentios, aos crentes em Roma, aos amigos e até aos hereges. O que é que isto quer dizer? É interessante a forma como o apóstolo Paulo estrutura a sua carta, porque ele está a dizer, se tu levares bem a sério a doutrina do Evangelho, tu tens capacidade para lidar com todas e quaisquer circunstâncias, sejam pessoas hereges, seja quem for. A razão por que eu estou a chamar a atenção para esta carta e tenho a ousadia de pegar nela de uma só vez e tratá-la, meus irmãos, para mim é muito significante. Paulo está a dizer, se tu te encheres da doutrina de Cristo, tu recebes todo o potencial para poderes lidar com todos os setores da tua própria vida. Tu és capaz, quando te munes, quando te equipas daquilo que é o ensino do Senhor Jesus Cristo através do Evangelho, tu tornas-te capaz de lidar com todas as pessoas. Sejam as autoridades, sejam as pessoas que contrariam inclusivamente o teu modo de estar e a tua própria fé. Isto é riquíssimo do ponto de vista daquilo que realmente Paulo traz para a nossa própria vida. Sabem, é interessante porque a ética, que vem do grego chamado ethos, é teórica. Ela traduz a vontade moral de um grupo específico. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos esta manhã, podemos criar uma ética, isto é, uma intenção, uma vontade moral de fazermos as coisas de uma determinada forma. Mas a palavra moral vem do mores, é prática. Isto é, traduz a aplicação de um conjunto de valores éticos numa situação concreta. Por que é que estamos a falar disto? Porque, de facto, o que está escrito na carta aos Romanos é exatamente isto. Paulo diz, ele fala, ele instrui acerca daquilo que é a doutrina cristã e depois diz, agora nós estamos prontos para a ética moral. Isto é, estamos prontos para, de alguma forma, colocar em prática na nossa própria vida. Isto é a doutrina que traz para a nossa vida a ética moral. É ela que nos consubstancia, é ela que nos fortalece, é ela que nos dá o poder para nós sermos quem Jesus quer que sejamos. Por isso, é natural que quando olhamos para a carta aos Romanos nós percebamos que realmente a Igreja em Roma faz o que é. Muitas vezes nós não somos capazes de fazer o que somos. Muitas vezes há conflitos dentro de nós que não nos ajudam, ao ponto de muitas vezes nós fazemos coisas que nem pensámos que poderíamos fazer. Às vezes parece que estamos tão estáveis na nossa vida e perguntamos a nós mesmos como é que foi possível eu fazer aquilo?
Esquecemos-nos que a própria ética moral não depende da boa vontade de cada um de nós, depende do conteúdo e da substância da fé que está dentro de cada um. E por isso, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele explica isto de uma forma clara. Ele está a dizer que é fundamental que a tua maneira de expressar a tua ética moral, isto é, não só as tuas intenções, como também aquilo que é não só a vontade do grupo, mas aquilo que é essencialmente fruto do teu próprio conteúdo. Fruto daquilo que é a doutrina que o Evangelho traz para a tua própria vida. Curiosamente, nós sabemos que Romanos nos explica que é Deus que, no meio de todos os seus atributos, Ele os partilha connosco. De facto, quando Deus estabelece uma relação connosco, Ele partilha connosco dos seus atributos. Os atributos que Deus tem, alguns deles Ele partilha, são chamados atributos comunicáveis, são aqueles que Deus distribui a cada um de nós através do seu Filho Jesus. E é com esses atributos que nós podemos manter relações sociais. É com esses atributos que nós nos tornamos pessoas capazes de elevar o outro, de fazer com que o outro cresça. Mas isso não é sinal de boa vontade. Isso é fruto do Evangelho que está dentro de nós. É fruto do entendimento daquilo que é a justificação, o trabalho da santificação, o trabalho daquilo que é a eleição. É isso que Paulo está a dizer para nós em Romanos. Ele está a dizer que a vida do cristão não é uma vida de boa vontade. Ela é resultado daquilo que Cristo trouxe para nós, é resultado do caráter de Cristo que foi implantado em nós. É resultado daquilo que, na verdade, Cristo produz através do seu Espírito em nós ainda hoje. E é essa verdade que nós precisamos de entender enquanto igreja. Precisamos de entender enquanto pessoas individualmente. É no exercício da minha fé individual que eu contribuo para o conjunto, para aquilo que é a fé coletiva. Mas seja uma fé particular ou uma fé coletiva, ela é sempre resultado dos conteúdos da própria alma, dos conteúdos que está cá dentro, daquilo que Deus transfere para dentro de mim. É por isso que quando os pregadores encorajam cada um de nós a ler a palavra, eles não estão simplesmente a dizer uma coisa qualquer. Eles estão a dizer que é no conteúdo daquilo que trazemos para dentro da nossa alma que ela se expressa, na maneira como nos relacionamos, na maneira como atendemos os outros, na maneira como refletimos a própria luz de Cristo. De facto, eu faço o que faço porque sou quem sou. Uma pessoa transformada, com uma matriz celestial doada por Cristo. Repara o que é que está a ser dito aqui. Aquilo que nós fazemos, devemos fazê-lo por causa daquilo que nós somos em Cristo. As nossas atitudes, até mesmo as nossas reações, mostram bem aquilo que é o conteúdo das nossas próprias almas. E o que Paulo está a dizer aos crentes lá em Roma é que, na verdade, a melhor forma de nós nos expressarmos é expressando-nos através de pessoas transformadas. Não transformadas pelo momento, mas transformadas no ser, transformadas no interior da nossa própria alma. Cristo, através do seu Espírito, trouxe para nós uma matriz celestial, uma matriz que é doada pelo próprio Cristo, uma matriz igual à dele, uma matriz semelhante àquilo que é o caráter que Deus sempre quis impor em nós, por isso nos construiu à sua imagem, ou nos criou à sua imagem e semelhança. De uma forma efetiva, de facto, eu não sou quem eu gostaria de ser. Foi Martinho Lutero a quem atribuíram estas palavras. Aliás, um livro que vale a pena cada um de nós ler, Marcha para a Liberdade. Li este livro quando tinha mais ou menos 17, 18 anos, e como mudou a minha forma de ver as coisas, a minha ousadia para com a obra de Deus, foi verdadeiramente influenciada por um homem como ele. E ele diz, eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem poderia ser e ainda eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Esta é a realidade daquilo que é o resultado dessa tal doutrina que Paulo fala. Desse entendimento do que é justificação, do que é santificação, do que é eleição. Se eu não entender as verdades profundas da palavra de Deus, se eu não me deixar transformar por aquilo que é o trabalho do Espírito na minha própria vida, eu nunca conseguirei dar resposta àquilo que é a expressão do caráter de Cristo em mim. Porquê? Porque é realmente o conteúdo daquilo que o Evangelho tem que influencia profundamente a nossa própria alma. Quando nós olhamos para aquilo que é o relacionamento do homem com Deus,
quando nós realmente mergulhamos naquilo que é um ensinamento que Deus faz de si mesmo, o Deus que se dá a conhecer, dos atributos que o rodeiam e desta transmissão que Ele faz para as nossas próprias vidas, então sim, é possível nós refletirmos o caráter de Cristo. É possível nós realmente sermos capazes de expressar a luz de Cristo em nós. Já o próprio Calvino dizia: a ética pressupõe liberdade e responsabilidade, estando preocupados diretamente com todos os atos livres de cada indivíduo que faz parte daquilo que a Igreja é. A liberdade moral significa a capacidade de autodeterminação, no sentido em que nós somos livres para escolher o bem-estar, aquilo que é bom em lugar do mal, a luz em lugar das trevas, o certo em lugar do errado, a vitória em lugar da mentira, o altruísmo em lugar do egoísmo e o amor em lugar do ódio. Tudo isto é possível, mas para isso é preciso que um caráter maior que o nosso nos inunda e nos transforme. Toda a doutrina produz uma ética moral, um modo de estar, que é primeiro individual para depois ser coletivo. Pessoas individualmente constituem comunidades. Neste caso, não é por sua própria vontade, mas por vontade daquele que nos agregou no corpo de Cristo, a Igreja. Tal como acontecia lá em Atos 2,47, continua a acontecer hoje. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Seja na Igreja em Atos 2, ou seja na Igreja dispersa, na Ásia Menor, a quem Pedro dirigiu as suas próprias epístolas, seja inclusivamente à Igreja Universal a quem Judas se dirige, seja inclusivamente na fé assente da doutrina de Cristo espalhada pelos apóstolos e os discípulos, o Senhor continua a chamar homens, mulheres, jovens e crianças para viverem uma fé única que se distingue da qualidade que é produzida naquilo que é apenas o comportamento cristão, para ser baseado naquilo que é o reflexo do caráter de Cristo em nós. Quando eu me revejo no pecador dos capítulos 1 a 3, no pecador justificado nos capítulos 4 e 5, como eu me revejo no discípulo santificado pela obra do Espírito Santo no capítulo 7 e 8 de Romanos, e ainda um miserável pecador eleito, sem saber porquê, nos capítulos 9 a 11, então eu não posso deixar de me entregar nas mãos daquele que me conhece, que me predestinou, que me chamou, que me justificou, que me glorificou, como Paulo escreve no capítulo 8, versos 29 e 30. O que Paulo nos ensina na carta aos Romanos é uma verdadeira revolução natural do efeito da obra salvadora de Cristo realizada na cruz do Calvário. As verdades acerca da condenação, da justificação, da santificação ou mesmo da eleição não pode continuar a fazer de mim um discípulo distraído, mergulhado naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, mas um discípulo renovado dentro de mim pela ação da obra redentora de Cristo aplicada pelo Espírito Santo. Jesus disse: toda a árvore boa produz bons frutos. Por essa mesma razão ele enfatizou: quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E ainda disse mais: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu faço o que faço porque sou quem sou. Uma pessoa transformada, com uma matriz celestial doada por Cristo. Paulo reforça esta verdade quando afirma: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. De facto, quando nós olhamos para aquilo que é a evidência do trabalho de Cristo na nossa vida, nós não podemos ficar mais simplesmente dispostos a viver a vida como sempre vivemos. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que é a parte central daquilo que se chama a carta aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós gostamos destes versículos, todos nós cantamos estes versículos, todos nós sabemos o que é que estes versículos significam para nós. Mas, meus irmãos, são estes versículos que de alguma forma mexem com aquilo que é a evidência do trabalho que é feito por Cristo na nossa própria vida. A resposta ao apelo dos versículos 1 e 2 está carregada de todas as virtudes que emanam da obra de Cristo, necessárias para responder aos valores ético-cristãos que a nossa própria vida de discípulo de Cristo exige em todas as suas dimensões. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 12, 1 e 2, ele é igual a todo o resto dos capítulos 12 até ao 16. É isso que Paulo nos está a dizer. Isto é, quando nós chegamos ao altar da consagração, isso não pode ser feito simplesmente de forma emocional. Quando nós chegamos a Romanos capítulo 12 e vemos aquele apelo forte, quando diz que nós devemos subir ao altar e consagrar ali tudo o que nós somos, reparem, Paulo não dá esse apelo no início da carta aos Romanos. Ele dá esse apelo no meio da carta aos Romanos para dizer-nos o quê? Que realmente as condições para subir ao altar só podem acontecer quando nós estamos perfeitamente convencidos e completos daquilo que é o Evangelho de Cristo, que é trazido através da compreensão destes versículos, destes capítulos que aqui estão no início da carta. Quando nós entendemos o que justificação é, o que santificação é, o que eleição é, o que é condenação e deixou de ser, é aí, nessas condições, munidos de tudo aquilo que é o poder do Evangelho, que nós estamos prontos para subir ao altar da consagração e aí consagrar as nossas vidas. Fazê-lo de outra forma, sem uma consciência daquilo que a doutrina é nas nossas vidas, pode ser apenas um ato emocional de subir ao altar e entregar ali as nossas vidas, sem uma compreensão da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É quando nós nos deixamos possuir por toda esta verdade que o Espírito Santo traz para a nossa vida, de quem eu era, quem eu sou, em quem me tornei pelos méritos de Cristo. Então sim, aí compreendemos a grande virtude que é podermos chegar de forma consciente lá ao altar da consagração e ali nós deixarmos que tudo aconteça. Porquê? Porque é a expressão daquilo que é o conteúdo da verdade que Cristo trouxe para a nossa própria vida. Várias vezes nós dizemos, eu acho, mesmo quando falamos das coisas espirituais, nós dizemos, eu acho. Ainda bem que nós dizemos, eu acho. Seria mais preocupante se nós disséssemos, eu creio. Há cristãos que realmente falam das coisas espirituais e dizem, eu acho. Às vezes é preferível falarmos assim, mas seria melhor nós dizermos, eu creio. Saramago, como sabem, foi o Prémio Nobel da Literatura no ano de 98, já 3 anos antes, em 95, ele tinha recebido o Prémio Camões, mas ele era um grande, considerado por muitos, um grande escritor, mas realmente era também um grande constatário no campo da fé. Apesar de se dizer ateu, ele gostava de falar da fé. Aliás, isto é uma moda que anda por aí. Há muitos ateus a debaterem a questão da fé. Eu não consigo perceber, mas há quem goste de falar das coisas da fé, mesmo sendo ateu. Daquilo que eu li sobre Saramago, curiosamente, aquilo que ele disse sobre a fé, sempre reparei que ele teve a virtude, não sei se foi consciente ou não, mas ele sempre teve a virtude de dizer o que eu penso e não o que eu creio. Se Saramago tivesse dito o que eu creio, eu teria ficado mais preocupado. Meus irmãos, preocupa-me quando realmente nós dizemos o que eu acho, em vez de dizermos o que eu creio. Porquê? Porque o cristão, quando fala das virtudes da fé, ele deve dizer o que eu creio e não o que eu acho. Porque o que eu creio é o resultado daquilo que é a virtude de Cristo trazida para a minha própria vida. Eu estou certo no que digo. É por isso que Paulo dizia, estou certo, estou seguro. Não é? Afirmações que ele fazia com uma solidez impressionante. Ainda que ele tivesse que passar pela maior situação, a situação mais incrível e mais difícil, ele estava seguro, porque eu sei em quem tenho crido. E é isto que o cristão de hoje precisa,
de ver a sua fé afirmada naquilo que ele crê e não naquilo que ele acha. De facto, quando alguém diz eu creio, isso está carregado de uma implicação ética moral de que a carta de Romanos é especialista. É exatamente essa a verdade que o autor quer dizer-nos. Ele passa para nós, ao estruturar o seu manuscrito, ele passa para nós esta grande verdade de que aquilo que a fé é, conduzida através das doutrinas bíblicas, aquilo que elas devem produzir em nós, uma vontade, uma verdade moral, um modo de vida que começa lá no altar da consagração do capítulo 12, dedicados inteiramente a Deus, e depois com uma manifestação moral, espiritualmente prática, junto daqueles que estão conosco, daqueles que Deus chamou para perto de nós. De facto, nós sabemos que todos nós devemos, de alguma forma, subir ao altar da consagração e ali consagrar as nossas vidas ao Senhor, mas que isso seja o resultado de uma plena consciência daquilo que eu creio a respeito de Cristo e da obra que Cristo fez. Assim como Romanos capítulo 12, 1 e 2, realmente nos leva ao altar da consagração. Eu sei que o resultado de tudo isso, como resultado dessa doutrina fundamental da nossa justificação, da nossa santificação, da nossa eleição, eu sei que isso serve de sustentação para todos os desafios da nossa própria vida, seja na relação uns com os outros, seja na relação do trabalho, em qualquer outra coisa. Nós precisamos ser igreja que se nutre no relacionamento, na intimidade com Deus Pai, com Deus Filho, com o Espírito Santo. Nós precisamos mergulhar na fonte do saber espiritual, na sua palavra, alimentando-nos das doutrinas essenciais da fé cristã, para que sejamos discípulos capazes de fazer diferença no mundo em que nós vivemos. A nossa grande missão neste mundo é ajudar a reproduzir noutros, o mesmo caráter de Cristo que foi formado em nós. O fazer precisa ser resultado do ser, desse ser que já não é mais quem era, porque foi justificado quando estava condenado, foi santificado para ser parecido com Jesus e foi chamado para fazer parte do reino de Cristo. Isso faz de nós uma obra de Cristo inacabada, é verdade, ainda a ser boleada, a ser aperfeiçoada. Nós fomos transformados, não para continuarmos a ser o que éramos, mas para sermos o que Deus deseja que sejamos. A nossa presença na família, na igreja, no local de trabalho, na escola, na sociedade, através da pessoa que somos, já não está mais assente nos velhos hábitos que passavam por nós. Porque fui e sou uma pessoa redimida, também as minhas relações sociais deverão ser redentoras. Porque fui justificado, a minha relação com o pecado alterou-se. Porque estou a ser santificado, a minha relação com o meu caráter se aperfeiçoou. Porque fui chamado, a minha relação com a vida e os outros se aprofundou. O fazer precisa ser resultado do ser de Deus em mim, em nós. A carta aos Romanos ensina-nos a entender quem nós éramos, aquilo que agora somos, e encoraja-nos a deixarmos o Espírito fazer o que ainda havemos de ser. Se numa comunidade como a nossa houver crianças, jovens e adultos a trilhar o caminho do ensino de Romanos, nós seremos uma comunidade revestida da luz de Cristo e do sal moral que tempera os que estão ao nosso redor. Começa por cada um, para que sejamos uma comunidade influenciadora. O fazer como resultado do ser. A obra de Cristo moldou-nos para nós sermos vasos de honra. É Paulo que explica no capítulo 9 de Romanos acerca dos vasos de honra e desonra. Vasos de honra desviam-se do pecado e daquilo que parece ser pecado. Vasos de honra aceitam a correção para que sejam exaltados, deixam-se moldar por Deus à sua vontade perfeita. Vasos de honra guardam os mandamentos do Senhor, colocando o Senhor no seu lugar cimeiro, acima de tudo e de todos. Vasos de honra sofrem humilhação, se necessário, para que no devido tempo Deus lhes conceda a honra. Não sejas aquilo que tu queres ser, mas aquilo que Deus quer que tu sejas. Não conduzas Deus, deixa Deus conduzir-te. De facto,
É este caráter de Cristo que deve ser passado uns para os outros. A nossa missão é fazer com que o caráter que Cristo transferiu para a minha própria vida através do seu Espírito influencie o caráter de outros e transforme o caráter de outros, tal como tem transformado o meu. E essa mudança, essa transformação só pode acontecer se eu mergulhar nas grandes virtudes do Evangelho de Cristo. Se eu compreender o que é que significa eu não ser mais quem era, para procurar ser aquilo que Cristo quer que eu seja, porque é nessa condição de caráter de Cristo que eu serei recebido na eternidade. É com um caráter semelhante a Cristo, que é trabalhado ao longo do tempo que nós estamos cá. É por isso que nós devemos chegar a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, diz Paulo ainda. Na verdade, nós somos desafiados a este lema: que outro não faça a Jesus o que tu deverias ter feito, mas hoje talvez se encaixe melhor, que outro não faça de Jesus o que tu deverias ter feito. Isto é, que não sejam somente os outros a revelar o caráter de Cristo, mas revela-o tu. Mas um caráter completamente abastecido pelaquilo que é a evidência da doutrina, da nata, do conteúdo do Evangelho de Cristo dentro de nós. De facto, acabo com uma ilustração. No exército de Alexandre o Grande, houve um dia um soldado que desertou. Ele foi capturado e foi trazido à presença do Alexandre. E o rapaz estava trêmulo e cheio de medo. Alexandre perguntou-lhe: como é que te chamas? E ele disse baixinho: Alexandre. Alexandre perguntou outra vez: como te chamas? Alexandre. Então Alexandre o Grande voltou-se para aquele rapaz e disse: olha, ou tu mudas o teu nome ou mudas o teu caráter. De facto, meus irmãos, a grande pergunta é essa. Ou nós que nos foi dado um nome, ao mesmo tempo que nos foi dado um caráter, se esse caráter não corresponder com o nome e o nome com o caráter, então talvez tenhamos que mudar alguma coisa. Talvez tenhamos que deixar que aquilo que falta precisa de vir para as nossas próprias vidas. A grande pergunta é esta: o que é que nos falta ainda para sermos discípulos intensos que o Mestre merece? O que é que nos falta ainda para sermos discípulos intensos que o Mestre merece? Deus Pai, obrigado pela obra que tem sido feita, que tu consentiste que fosse feita através do teu Filho Jesus por nós. Obrigado, Senhor, pela obra que continua a ser feita através do teu Espírito em nós. E ao Senhor, perdoa-nos, porque revestidos de um Evangelho tão poderoso, às vezes não deixamos que seja o caráter de Cristo a ser o que deve ser. Perdoa-nos, Senhor, porque ainda não compreendemos que a obra está feita. Nós apenas precisamos de deixar que ela aconteça nas nossas próprias vidas. Pai nosso, perguntamos a nós mesmos: o que é que nos falta ainda para sermos os discípulos que o Mestre deseja e que o Mestre merece? Depois de ter tudo o que fez por nós, não há nada mais que possa ser acrescentado que Ele não tenha feito. A pergunta, Senhor, ajuda-nos, nosso Deus, a refletirmos o caráter de Cristo em nós, para que a nossa vida, as nossas relações sociais, as relações no lugar de trabalho, na escola, onde quer que estamos, na família, possam refletir essa tal luz e esse alto tempero que o Senhor Jesus disse que nós devíamos ser. Abençoa-nos enquanto igreja
Abençoa-nos individualmente para refletirmos juntos uma luz forte e que os outros possam ver, para que glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Em nome de Jesus. Amém.